Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz do Senhor, irmãos. Vocês estão bem? Que alegria estarmos juntos. Estou deveras muito feliz, alegre, contente porque Deus preparou essa oportunidade para estar aqui. Eu sempre digo que tem lugares que a gente passa como um profeta. A gente passa, deixa uma mensagem, vai embora e está tudo bem. Mas tem lugar que a gente passa como amigo da igreja. E esse é um lugar que eu venho como amigo da igreja. Porque eu tenho um carinho muito grande pela vida do pastor Alexandre, pastora Fabiane, essa família abençoada que Deus nos deu. São amigos. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela vida dessa casa. Obrigado, amigo, por me receber. Sempre bom estarmos juntos. Acabamos de gravar um podcast ali sensacional. Você vai depois poder acompanhar, ser muito abençoado. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 1, verso de número 8. Enquanto você abre, quero te apresentar um projeto que Deus me deu. Deus me deu um livro chamado Coragem para Alcançar o Impossível. Eu fui ministrar no Tocantins e o tema do congresso era Isaías capítulo de número 40, verso de número 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia. E eu ministrei, e junto com uma outra pastora chamada Carla Mazzini. Ela é uma médica, uma grande obstetra. Ela é especialista em fertilização in vitro, uma mulher que estuda há muitos anos sobre isso. E eu ministrei sobre a águia, terminei de ministrar, ela ministrou também sobre a águia, e Deus falou ao meu coração. E eu peguei o sermão dela, uni ao meu sermão, e a gente escreveu um livro juntos. Está aqui um manual que vai ajudar você a romper os seus limites. Nós pegamos todas as características da águia, todas as características da águia, os atributos da águia, e colocamos num livro. Por exemplo, a águia é conhecido sobre a águia é conhecida pela sua visão, pela sua força e pela sua destreza. A águia é uma ave de rapina, e reunimos essas características e colocamos aqui alguns princípios bíblicos que vão ajudar você, ou quem sabe alguém que você conhece, a romper os limites. Se você conhece alguém que está estagnado, que não consegue sair do lugar, aquela pessoa que não consegue se mover, compre apenas R$40, dê de presente a ela. No final eu vou estar atendendo você ali. Eu cheguei aqui no Acre na sexta-feira. Faltou fé. Se eu tivesse tido mais fé, eu tinha trazido mais livro, porque está acabando praticamente. Eu tenho poucas peças ali, e eu tenho certeza que não vai dar para atender todo mundo. Mas depois você corre lá, que eu quero abençoar você e você também vai me abençoar. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas recebereis a virtude que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Diga comigo: Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Preste a sua atenção para mim, por gentileza. Essa foi uma palavra de Jesus
E Jesus fala com os discípulos acerca de um derramar do Espírito Santo que viria. Jesus está falando sobre uma manifestação do Espírito Santo que viria sobre a igreja. E essa manifestação do Espírito Santo, ela viria sobre as pessoas, esse poder desceria sobre as pessoas, para que elas se tornassem ou viessem a se tornar testemunhas desse evangelho. Jesus fala sobre um derramar do Espírito que viria, e esse derramar do Espírito impactaria pessoas, mas também impactaria geografias. Então Jesus fala de um impacto que seria gerado na vida de algumas pessoas, mas também seria gerado em alguns espaços geográficos. Jesus deixa claro que Judeia seria impactada, Samaria, até que chegasse aos confins da terra. A igreja de Jesus, ela é implantada em Jerusalém. A igreja de Jesus, ela vive uma extensão em Samaria. Jesus, ele rompe as fronteiras quando ele pisa em Samaria e alcança a samaritana. Mas como fazer esse evangelho chegar até os confins da terra? Nós sabemos que, todos nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Pedro foi aquele que fora escolhido por Deus para liderar a igreja, para ser o líder da igreja, que faria com que esse evangelho, ou com que o legado de Jesus se perpetuasse. Era Pedro que daria continuidade a esse evangelho. Era Pedro que faria esse evangelho chegar em Jerusalém, também em Samaria. Mas para que esse evangelho chegasse aos confins da terra, Jesus precisou contar com outro homem, Paulo. Paulo é aquele que viria para furar a bolha. Paulo é aquele que viria para alcançar não só Jerusalém, Samaria, mas é aquele que faria com que o evangelho chegasse aos gentios. Era Paulo que teria, ou que teve a missão de alcançar os gentios. Todos nós sabemos que o Paulo que nós conhecemos aprendeu aos pés de um grande mestre da época, um grande doutor, um grande fariseu, um grande ensinador. Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, era discípulo desse grande mestre. Só que Paulo se levantou contra a igreja. Ele se levantou contra o movimento, contra o crescimento, contra a expansão da igreja. Paulo, além de se levantar contra, ele começou a perseguir. Ele começou a perseguir a igreja. A história diz que Paulo tinha cartas do império para andar em todas as províncias, fechando a igreja, e até mesmo matando cristãos. Para você ter uma ideia, Estevão, o diácono, o grande Estevão, fora apedrejado, e naquele apedrejamento, em Estevão, que se tornou um mártir, a Bíblia diz que Paulo estava com as vestes dele, que fora tirada antes do apedrejamento. E esse homem que tinha sangue da igreja nas mãos, sangue de cristãos nas mãos, esse homem teve um encontro com Deus, que olhou para ele um certo dia e disse: por que você me persegue? Por que você persegue a mim? Deus se encontra com Paulo, e a Bíblia diz que Paulo ficou cego naquele encontro. Mesmo a Bíblia dizendo que ele ficou cego naquele encontro, eu acredito que ele era cego antes do encontro, porque naquele encontro Deus ajustou a ótica dele. Deus fez com que ele enxergasse de uma maneira correta.
Naquele dia, ele foi para Damasco, ficou escondido lá, e a Bíblia diz que Deus levantou um obreiro chamado Ananias, e diz para Ananias: vá para a rua direita que está lá em Damasco, Ananias, que eu tenho um homem para você orar por ele. Ananias perguntou para Deus de quem se tratava. Quando Deus falou o nome de Ananias, o nome do sujeito para Ananias, Ananias teve uns 3 tipos de arrepio. Olhou para Deus e disse: Senhor, esse homem tem cartas do império, esse homem tem sangue de cristãos nas mãos, esse homem está fechando a igreja, esse homem é perigoso. E Deus disse assim: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias ora por ele, empodera Paulo, e a Bíblia diz que Paulo agora, depois desse chamado maravilhoso, tenta se adaptar à igreja. Você consegue imaginar um sujeito como Paulo fazendo parte de um culto como esse? Se ele sentasse aí do seu lado, você teria problema com ele. Um homem que estava matando gente que professa a mesma fé que você. O que aconteceu? Paulo começou a ser rejeitado pela igreja. Um processo totalmente natural. Paulo começou a ser rejeitado pela igreja. Os discípulos tiveram dificuldade de lidar com a figura dele, devido ao passado. Os discípulos tiveram dificuldade de colocar, de situar ele dentro da igreja. E o que restou a Paulo? Voltar para Damasco e exercer a função do pai, porque o pai costurava tenda, e Paulo aprendeu a arte de costurar tenda com o pai. E o que restou para Paulo foi somente isso: preciso continuar fazendo o que meu pai fazia. Paulo ficou nessa vida durante 15 anos, escondido. Só que olha aqui para mim, Paulo não sabia, mas Deus estava trabalhando na vida dele. Porque antes de Deus projetar, Deus esconde. Não, vou repetir. Se você tivesse entendido, você tinha dado um glória a Deus. Eu vou repetir para ver se o povo do glória a Deus está aqui. Porque antes de Deus projetar, Deus esconde. Ah, você está aqui, eu vou repetir. Antes de Deus projetar, Deus se esconde. Se você está escondido por Deus, descansa. O tempo da projeção dele vai chegar na sua vida. Quem crê, diga amém. Diga comigo: Deus esconde para projetar. Você sabia que é assim que Deus trabalha? Lembra de Joquebede? Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. Quando Moisés cresceu, o que ela fez? Colocou Moisés no Nilo. Porque é exatamente assim que Deus trabalha. Às vezes nós estamos esperando a projeção de Deus, e Deus está dizendo: não, primeiro eu vou esconder você. Porque é no esconderijo de Deus que Deus nos molda, é no esconderijo que Deus nos forja. Tem alguém escondido por Deus aqui? É melhor estar escondido por Deus do que exposto por Satanás. É melhor estar escondido por Deus do que exposto pelo diabo. Porque quem está escondido por Deus está protegido. No esconderijo de Deus a fofoca não te alcança, a calúnia não te alcança, a perseguição não te alcança. O esconderijo de Deus te guarda. Um certo dia, se puder dar mais som aqui em cima para mim, senão você vai judiar da minha voz. A Bíblia diz que lá em Antioquia aconteceu um movimento. A igreja cresceu de maneira assustadora. Houve um movimento em Antioquia, que a Bíblia diz, a história diz, que esse movimento cresceu.
cresceu tanto que Paulo não botou muita fé no movimento. A Bíblia diz, meu pastor, que chegou notícia desse movimento lá de Antioquia. Só que a Bíblia diz que Pedro não botou fé no movimento. E o que Pedro fez? Obrigado. Pedro chamou Barnabé para ir para lá. Sabe quem era Barnabé? Deixa eu posicionar você. Barnabé é aquele tipo de crente que quando acaba o culto ele vai ajustar os bancos, as cadeiras. Barnabé é aquele tipo de crente que chega uma hora e meia antes de começar o culto, só para servir. Barnabé é servo. Barnabé não gosta de microfone, de púlpito. Barnabé entende que o reino de Deus não é sobre ser visto. Barnabé entende que o reino de Deus é sobre serviço. Barnabé serve. A Bíblia diz que Pedro chamou Barnabé e disse assim: Barnabé, vá para Antioquia e dê uma ordenada naquele movimento. Barnabé obediente vai. A Bíblia diz que quando Barnabé chega em Antioquia, ele fica assustado com a igreja poderosa que tinha se levantado lá. A igreja estava pulsante, vibrando, como essa igreja aqui. Uma igreja repleta de glória a Deus, de aleluia, de poder, de milagres e maravilhas. Quando Barnabé vê o movimento, ele se assusta. E o que ele faz? Barnabé sai de Antioquia e corre para Damasco. Porque Barnabé é muito bem resolvido. Barnabé não inventa de fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Barnabé não inventa de fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Ele sai de Antioquia. E eu imagino ele na estrada pensando assim, ó: conheço alguém que pode me ajudar. Ele vai lá em Damasco e bate na porta da casa de Paulo. Ô Paulo! Imagina Paulo abrindo a porta e se deparando com Barnabé. Ele abraça Barnabé. Barnabé, com saudade dele, diz: está tudo bem, Paulo? Está tudo bem, Barnabé. Quanto tempo? Barnabé olha para ele e diz: você tem mensagem aí? Paulo olha para ele e diz assim: Barnabé, tem 15 anos que eu não prego uma mensagem. O que eu mais tenho é esboço. O que eu mais tenho é mensagem. Aí Barnabé olha para ele e diz: então pega todo esse arsenal aí e vem comigo, porque eu sei de um lugar que Deus vai te usar muito. Por quê? Porque Barnabé entende que tem momentos que Deus nos usa como flecha, mas tem momentos que Deus usa a gente como arco. Não. Tem momento que Deus usa você como flecha, vai. Tem momento que Deus pega, agora você vai ser arco, projeta alguém para ir. Porque quem é resolvido não compete. Quem é resolvido, ele coopera com aquilo que Deus está fazendo. Olha aqui para mim. Cadê os homens? Cadê as mulheres de Deus aqui? Fuja da frequência da competição. Vou repetir. Você quer competir? Compete lá na sua empresa. Você quer competir? Compete lá no seu trabalho. Mas reino de Deus não é lugar de competição. No reino de Deus é lugar de cooperação. No reino de Deus nós somos servos uns dos outros. Para ser servo tem que estar desprovido de toda vaidade. Se eu estou na escala, estou aqui adorando, pastora Fabiane. Se eu não estou sentado adorando do mesmo jeito. Por quê? Porque quem é adorador não precisa de microfone, não precisa de púlpito, não precisa de palco. Quem é adorador, ele adora em todo tempo. Outro dia eu fui pregar num retiro. Cada banda que subia era um nível de competição que eu olhava e falava: meu Deus. Baterista, um tecladista, aquele negócio. Eu falei: meu Deus, esse povo não entendeu. Exibição de talento. O reino de Deus não é show de calouros.
O reino de Deus não é lugar de exibição de talento. O reino de Deus é lugar dos servos. O reino de Deus é lugar dos servos. E eu louvo a Deus porque Ele te fez servo. E quem sabe o que eu tenho orado e pedido para Deus? Deus, levanta a gente com o espírito de Barnabé, que quando Deus dizer vai, Ele vai. Mas quando Deus falar, busca alguém para ir, Ele vai lá dizer, chegou a hora de Deus te usar. Vai que eu estou orando por você. Vai que eu estou intercedendo por você. Vai que eu estou clamando pela sua vida. Diga comigo, tenho tempo de ser flecha, mas tenho tempo de ser arco. Imagina Barnabé com Paulo aqui, ó. Os dois chegando na igreja lá de Antioquia. A Bíblia diz que eles ficaram 1 ano em Antioquia. 1 ano. Em 1 ano em Antioquia, o trabalho, a igreja que estava assim, fez assim, ó, decolou. Por quê? Porque tinha um Barnabé no lugar certo e um Paulo no lugar certo. A igreja começou a voar, viver algo poderoso. Paulo dali foi projetado porque Antioquia serviu como plataforma para projetar Paulo para o ministério. E Paulo dali começou a viver a obra de Deus, começou a viver a sua chamada, começou a viver aquilo que Deus tinha projetado ele para viver. Só que a Bíblia diz que um dia Deus colocou algo no coração de Paulo. Projeta para mim Atos capítulo de número 20, verso 16. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Eu quero dar um tema para essa mensagem essa noite: se movimentando na vontade de Deus. Um dos maiores desafios que nós temos, olha aqui para mim, um dos maiores desafios que nós temos é se movimentar na vontade de Deus. Existem bênçãos que Deus só vai liberar sobre a sua vida quando você se mover de maneira correta. E esse é o desafio. Eu prego para a gente aqui que Deus tem promessas lindas na sua vida, mas o seu desafio é se movimentar em direção a essas promessas. Eu prego para a gente aqui que Deus tem algo poderoso, mas o grande X da questão, ou o grande questionamento é: o que eu preciso fazer? É sobre isso que eu quero pregar essa noite, nesse tempo que eu tenho. Olha que lindo. Paulo, ele toma uma decisão. Ele toma uma decisão de ir para Jerusalém. Ele coloca no seu coração que precisava ir para Jerusalém. Depois de enfrentar um grande desafio em Éfeso. Coloca para mim Atos 19, 21. Atos 19, 21. Isso, Atos 19, 21. Depois dessas coisas, Paulo decidiu ir para Jerusalém. Diga comigo, Paulo decidiu ir para Jerusalém. Passando pela Macedônia e pela Caia, ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Olha que interessante, Paulo estava pregando em Éfeso, e teve um levante muito grande em Éfeso. Paulo começou a dar prejuízo lá em Éfeso, porque a deusa Diana, que era a deusa que movimentava a cidade, muitos ourives, muitos homens que lidavam com ouro, com prata, começaram a ter prejuízo, porque as pessoas estavam rasgando os livros e quebrando os deuses. Isso gerou um prejuízo tão grande, mas tão grande, que Demétrio, um grande ourives, se levantou contra Paulo. Paulo, lá em Éfeso, no meio dessa perseguição, toma uma decisão: eu preciso ir para Jerusalém. Diga comigo, ele decidiu, vai para Jerusalém. Agora leia comigo Atos capítulo de número 20, verso 16. Olha que poderoso isso aqui. Paulo tinha decidido não se aportar em Éfeso, para não demorar na província da Ásia. Estava com pressa de chegar aonde? Se possível antes do dia de Pentecostes. Olha que interessante esse texto. O texto está dizendo para nós que Paulo tinha decidido não se aportar em Éfeso,
Ele está indo para Jerusalém, mas ele decide não se aportar em Éfeso. Deixa eu te falar, Éfeso era a grande metrópole do mundo, era uma espécie de Dubai da época. As maiores riquezas estavam em Éfeso. Éfeso era uma cidade sedutora, Éfeso era uma cidade convidativa. Se fosse no Brasil, seria uma espécie de Balneário Camboriú, sabe? A grande metrópole, Éfeso era uma região portuária. As grandes embarcações se atracavam em Éfeso. Paulo está indo para Jerusalém e ele decide não se aportar em Éfeso. Sabe o que eu aprendo aqui? Todas as vezes que Deus colocar algo no seu coração, você vai precisar fugir das distrações de Éfeso. Olha aqui para mim. Todas as vezes que Deus te der uma direção, o nível da distração vai crescer. Tem gente que acha que o distraído não tem nada para fazer, mas geralmente o distraído ele tem muita coisa para fazer. Tem gente distraído com excesso de demanda. Tem gente distraído com excesso de coisas. Cuidado com a distração. Lembra de Marta? Distraída com muitas coisas. Quantas pessoas que já eram para ter ido para Jerusalém, já eram para ter tomado posse do que Deus tem para a vida delas, mas estão perdidas nas distrações. Sabe o que é distração? É aquilo que rouba o seu melhor. E essa é a geração mais distraída que já pisou na terra. O diabo não precisa te matar, crente. Ei, irmão, o diabo não precisa te matar. Ele só precisa te distrair. Porque se ele te distrair, você está morto. Já tentou orar distraído? Já tentou entrar no secreto com Deus distraído? Já viu que a distração rouba de você o melhor de Deus? Se você está indo para Jerusalém, para que passar em Éfeso? Olha que interessante, para não se demorar, tem uma tradução que diz assim, para não perder tempo na Ásia, porque toda distração faz a gente perder tempo. Sabe como eu sei que você está amadurecendo com Deus? Quando você para de perder tempo com coisas que não te agregam. Tem mesa que é distração, tem amizade que é distração, tem network que é distração, tem relacionamentos, tem emoções que são distrações. Irmãos, olha aqui para mim. Como é que pode alguém que Deus está levando ela para Jerusalém, distraída com um relacionamento frustrado? Conhece alguém assim? Não, crente, fez perfil fake para ficar acompanhando o camarada. Crente, vem aqui cantar, quero viver algo novo. Faz perfil fake para ficar olhando a empresa que ela trabalhava. Faz perfil fake nas redes sociais para ficar stalkeando o passado. Distraída. E Deus está dizendo, abandona a distração. Para de perder tempo na Ásia. Eu tenho uma Jerusalém preparada para você. Não, eu vou repetir. Para de perder tempo com aquilo que te rouba você de Jerusalém. Deus quer te tirar desse nível de distração, para que você foque naquilo que é essencial para a sua vida. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui?
Quantas pessoas você conhece que estão perdendo tempo? Olha aqui, ele está indo para Jerusalém, mas ele não pode demorar. Olha aqui, ei, lindo, para de perder tempo quando Deus tem pressa. Para de perder tempo quando Deus quer acelerar. Para de perder tempo. É difícil cortar vínculos. É difícil deixar para trás. Eu estou o tempo todo conversando com o pastor Alexandre hoje. A palavra que ele mais repetiu foi vínculos. E é gostoso quando Deus começa a desconectar a gente. Porque antes de Deus conectar, Ele te desconecta. Antes de Deus conectar você, Ele vai te desconectar. E olha aqui para mim. O desafio é tirar o coração de lugares que Deus quer que você arranque o coração de lá. Tem momentos que Deus vai arrancar seu coração, mas tem momentos que Deus vai dizer: arranca você e leva embora. Porque tudo que te divide, te distrai. Tudo que divide você, rouba o melhor de Deus para a sua vida. E Deus não quer você pela metade. Porque pessoas divididas vão viver uma vida mais ou menos. Agora pessoas inteiras vão viver a plenitude daquilo que Deus tem para elas. Eu profetizo que Deus vai desvincular você de alguns lugares. Eu profetizo que Deus vai desvincular você de algumas situações. Deus está desconectando para conectar. Quantos estão preparados para as conexões que Deus está fazendo? Eu estou esses dias dentro do mercado. De repente eu vi um amigo de infância. Irmãos, eu estou passando com o carrinho aqui, minha esposa, meus filhos. De repente eu vi um amigo de infância. Quando eu vi ele, sabe aquela saudade? Eu abracei ele, meu amigo, pastor Alexandre. Abracei ele cheio de saudade. Eu estou na frente dele e de repente não tinha assunto. Alguém que eu virava a madrugada conversando, falando sobre futebol, falando sobre tanta coisa. As distrações, era alguém que estava comigo nas distrações da vida. Aí eu estou na frente dele, procurando assunto. E eu fiquei encucado com aquilo. Me despedi dele, saí, fui dar uma volta no mercado. E eu tentando entender. De repente eu fui passar as coisas no caixa, estava ele lá. E eu olhei para ele com aquela sensação estranha. Alguém que era, sabe, meu melhor amigo de infância, estava assim, ó. Eu falei: Senhor, por que o Senhor faz isso? E Deus disse para mim: é que para você viver o que você está vivendo agora, eu precisei gerar algumas rupturas na sua vida que você nem percebeu. Tem rupturas que você vai ver Deus fazer, mas tem rupturas que vai demorar você perceber. Mas entenda, o lugar que Deus vai te colocar não cabe todo mundo. O lugar que Deus vai te levar não cabe todo mundo. Deus vai gerar rupturas para que você possa viver o que Ele quer que você viva. Só quem está preparado para as desconexões do céu glorifica. Deixa eu continuar com você aqui. Atos, capítulo de número 20, verso de número 22. Quem está comigo na mensagem, diga amém. Diz assim: agora, compelido pelo Espírito, vou para... Percebeu que ele está indo para Jerusalém? Ele está compelido pelo Espírito e dizendo que vai para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer. Não, vou repetir esse texto. Eu quero que você leia ele. Nós estamos caminhando na Bíblia. Ele está indo para Jerusalém, ligado no Espírito, e não sabe o que vai acontecer.
Caminhar com Deus nem sempre vai trazer certeza de futuro. Tem gente que só toma decisão se Deus deixar claro o que vai acontecer. Você vai morrer esperando. Porque quando Deus quer te movimentar, Ele fala sobre o destino, mas Ele não revela processo. Quando Deus quer te movimentar, Ele aponta um lugar, mas Ele não fala dos desafios que você vai enfrentar nesse lugar. Como que a gente acha que deveria ser a mensagem? Como que a gente acha que deveria ser? Como que deveria ser a mensagem? Maria está passando um café, aí chega um anjo na frente dela, dizendo assim: Maria, vim te trazer um problema. Você vai ficar grávida. Qual é o maior rei de Davi, Maria? Qual é o maior rei de Israel, Maria? Davi. O trono de Davi vai ser dele. O chamado dele vai ser grande. O chamado dele vai ser poderoso, Maria. Vai ser grandioso. Só que tem um porém. O Zé vai ter dificuldade de compreender essa gravidez. Mas fica tranquila que eu falo com o Zé. Herodes vai soltar um decreto para matar todos os meninos. Vão querer matar o menino. Ei, Maria, você vai procurar lugar nas estalagens, você vai ter dificuldade de achar. Vai restar para você uma manjedoura, um coxo, para você gerar essa criança. Vou esconder vocês no Egito. Você vai gerar essa criança. Essa criança vai crescer. Quando ela tiver aproximadamente 16 anos, ela vai estar no templo ensinando os grandes mestres que vão sentar para ouvi-la. Essa criança vai ter um ministério tão grandioso, só que não vai ser seu filho. Como assim? Porque ele nunca vai te chamar de mãe, ele vai te chamar de mulher. E você vai ter dificuldade de entender qual é o seu lugar no ministério dele. Topa o desafio, Maria. O que Maria ia dizer? Estou fora. Mas a mensagem é assim. Como que é a mensagem? Salve agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Por que o chamado é assim? Porque chamado não é peso, chamado é dádiva, chamado é presente, chamado é o melhor de Deus para a sua vida. Se Deus falar o que vai acontecer, você não vai. Por isso que a mensagem é: salve a agraciada. Ele está indo e não sabe o que vai acontecer. Pastor Júlio, eu tenho uma direção de Deus, só que Deus não fala para mim o que vai acontecer. Então você está do jeito que Deus quer. Pode ligar para os 1.500 profetas da cidade. Deus pode apontar o destino, mas não vai apontar o que vai acontecer. O primeiro estágio, você não tem certeza de nada. Você tinha certeza do que iria acontecer? Não tem. O primeiro estágio, mas olha o segundo estágio. Caminha comigo, 23. Passa para mim. Foi arrebatado? Cadê você? Atos 22 e 23. Isso, obrigado. Lindo. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me revela de que me esperam prisões e... Observa que no 22 ele não sabe o que vai acontecer, mas no 23 ele sabe. Volta no 22 para mim. Volta no 22. Eu estou caminhando com você. Olha que poderoso isso aqui. Ele não sabe o que vai acontecer, mas ele tem uma certeza: eu estou ligado no Espírito. Porque fé não é a certeza do que vai acontecer. Fé é a certeza em quem eu estou ligado. Se eu estou ligado no Espírito, pode levantar o capeta, pode levantar o demônio que for, pode vir a adversidade que for, eu sou vitorioso por aquele que me chamou.
Aleluia. Olha o 23, que lindo isso aqui. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte. Tem uma tradução, o Espírito Santo me revela. É interessante que aqui ele sabe o que vai acontecer, mas no 22 ele não sabe. Qual que é a diferença de um texto para o outro? É que aqui no 22 ele está parado, no 23 ele está se movimentando de cidade em cidade, porque gente parada não tem revelação. Olha aqui para mim. Quer viver o que Deus tem para a sua vida? Se movimenta. Quer viver o que Deus tem para a sua história? Se movimenta. Eu não sei o que vai acontecer, mas cada passo que eu dou, Deus revela o que vai vir. Eu não sei, mas cada passo que eu dou, por quê? Porque propósito não é revelado antes do caminho. Propósito se revela enquanto você caminha. Deus fala comigo de umas maneiras bem aleatórias, pastor. No meio da pandemia, eu terminei de orar, minhas agendas começaram a cair assim. Eu não recebi só uma ligação, eu recebi várias ligações de pastores desmarcando o compromisso. Comecei a perder agenda em cima de agenda. De repente, eu terminei de falar com Deus, sentei na frente da TV. E eu estou lá assistindo um campeonato de surf. Nunca tinha visto, nunca tinha assistido. Não sabia nem como funcionava. Mas era o Gabriel Medina, eu falei, vou ver. Aí está lá, ele em cima da prancha. E você acredita que ele foi desclassificado porque não veio onda? Aí veio o Espírito Santo e diz assim para mim, ó, ele é bom no que faz. Ele é o melhor do mundo no que faz. Ele é habilidoso, ele é top. Só que tem um porém, ele não faz onda. Aí o Espírito Santo falou para mim, ó, para de querer andar na onda que você faz e começa a se movimentar na onda que eu vou fazer. O que você está dizendo, pastor? Avivamento não é caminhar no movimento que os homens fazem. Avivamento é caminhar no movimento do Espírito. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo o movimento do Espírito nas suas finanças. Eu profetizo o movimento do Espírito nas suas emoções. Eu profetizo o movimento do Espírito na sua chamada, no seu ministério, na sua paternidade. Eu profetizo o movimento do Espírito em todas as áreas da sua vida. Olha aqui para mim, se movimentar na vontade de Deus é fluir no movimento de Deus. Tem um movimento de Deus que Ele quer fazer. A questão é, estamos dispostos a fluir nesse movimento? Estamos dispostos a fluir no movimento do Espírito? Paulo está dizendo assim, ó, eu não sei o que vai acontecer, mas de cidade em cidade o Espírito Santo me revela. De cidade em cidade o Espírito Santo me adverte. Tem um ministério que a gente tem que buscar. Eu vejo muitos ministérios na igreja. Ministério do louvor, da pregação, vocações e mais vocações, muita gente buscando, é poderoso. Mas tem um ministério que pouca gente procura. Chama-se discernimento de espírito. Olha aqui, você engana uma mãe, mas eu duvido você enganar. Eu não acredito que você consiga enganar uma mãe que discerne espírito. Você engana qualquer pai, mas eu quero ver você enganar um pai que discerne espírito.
Você engana qualquer um, mas eu quero ver você enganar alguém que tem discernimento de espírito. Por quê? Porque quem discerne espírito vê o mundo espiritual. E quem vê o mundo espiritual vê o trabalhar de Satanás no lugar que precisa ver, mas ele também vê a mão de Deus onde precisa estar. Sabe o que nós precisamos? Se movimentar. Olha aqui para mim. Água parada junta bicho. Se tem alguma área da sua vida parada, é porque não tem governo de Cristo. Porque tudo que Cristo governa tem movimento, pastor Alexandre. Princípio do Gênesis. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Como que você sabe que tem vida? Quando você vê o quê? Movimento. Se está parado ou está estático, você não sei, acha que está morto. Mas se tem movimento, tem vida. O que você está dizendo, pastor Júlio? Eu estou dizendo para você: permita que o Espírito Santo gere movimento. Ei mãe, ei esposa, movimenta esse casamento com seu marido. Como que eu movimento, pastor Júlio, um casamento? Investe. Como que eu movimento a minha vida espiritual? Coloca lenha. Como que eu movimento as minhas finanças? Investe. Tenha sabedoria para gerir. Para de esperar de Deus aquilo que você precisa fazer. Para de jogar a responsabilidade para Deus aquilo que é sua. Nós precisamos praticar a arte da autorresponsabilidade. O nosso papel a gente precisa fazer. Porque quando a gente faz o nosso papel, o movimento do Espírito Santo desce. Aleluia. Mas recebereis a virtude do Espírito do Santo, que há de vir sobre vós. Movimento do Espírito. E ser-me-eis testemunhas. Que o branco vai ser impactado pelo movimento do Espírito na sua vida. A sua cidade vai ser impactada pelo movimento do Espírito na sua vida. O bairro que você mora, a casa que você mora, vai ser impactada pelo movimento do Espírito. De cidade em cidade o Espírito me revela que o que me espera. Coloca para mim o texto de novo. Diga comigo: prisões e tribulações. Você iria para um lugar. Você iria para um lugar que o que te espera. Sabe o que Paulo está dizendo? O Espírito Santo está me revelando que desafios enormes me esperam. O Espírito Santo está dando clareza para ele que tem desafios enormes. Todas as vezes que Deus te der uma direção, Ele vai colocar você na rota dos seus maiores desafios. Porque caminhar com Deus não é caminhar por uma estrada de conforto. Caminhar com Deus é caminhar numa estrada cheia de desafios. A questão é: você está disposto? Você está disposto? Pastor Júlio, como que você sabe como saber que eu estou na direção de Deus? É quando você está indo daqui, o diabo está vindo de lá. O nível de batalha que você enfrenta revela se você está no caminho certo ou não está. Paulo está dizendo que espera. O que espera são perseguições. Agora eu quero ler um texto com você que é poderoso. Coloca para mim, por favor, Atos capítulo de número 21, verso de número 8. Quem está comigo, diga amém. Atos capítulo de número 1, verso de número 8. Olha que poderoso, caminha comigo. Olha, Atos capítulo de número 21, verso 8. Isso. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Verso 9. Ele tinha 4 filhas virgens
que profetizavam. Irmãos, olha aqui para mim. Paulo está na casa de um homem que tem 4 filhas, que profetizam. Isso é uma casa profética. Olha o nível dessa casa. Virgindade fala do que na Bíblia? Pureza. 4 filhas puras. Imagina a mesa, pastor Alexandre. Imagina a mesa profética. Imagina sentar na sala com as meninas. Olha o nível de revelação. Imagina uma casa que tem revelação o tempo todo. 4 filhas virgens que profetizavam. Olha o verso de número 10. Depois de passarmos ali vários dias. É interessante que na Ásia ele teve pressa, mas na casa de Filipe, eu vou ter pressa no lugar que Deus está. Cadê vocês? Olha aqui para mim. Para de ter pressa para sair do lugar que Deus está movendo. Na distração, fuja. Na Ásia ele teve pressa para fugir, mas no lugar que Deus está. Eu estou esses dias pregando. Vou falar. Eu estou esses dias pregando num lugar. Essas cidades que tem a festa do boi. Tá, pronto, você já sabe onde eu estava. E eu tentando dormir no hotel. 15º andar. E lá embaixo tinha um trio elétrico. E o povo pulando. Um tal de Wesley alguma coisa. Esse aí mesmo. E o povo pulava com o tal do Wesley. E eu tentando dormir, falando: Senhor Jesus, cala a boca desse homem, Senhor, que eu preciso dormir, que eu vou pregar no domingo pela manhã. E aquela muvuca, eu quase ligando para o pastor para me tirar daquele hotel. E o Wesley lá, e aquele povo dançando. Eu saí na janela do hotel, olhei para baixo. O Espírito Santo falou para mim assim: o problema é que esse povo que está aí, filho, 3 horas da manhã, depois quando vai para o meu reino, não aguenta uma noite de vigília. Não aguenta 2 horas de joelho no chão, mas tem fôlego para ficar 4 horas pulando com Wesley. Chega na igreja, lá fora no estádio de futebol, vai Corinthians, Flamengo campeão, você está amarrado. Aí pula, salta, chega na igreja, com a esposa fala assim: não vamos sentar do lado daquela irmã ali. Por quê? Porque aquela irmã é muito barulhenta. Não gosto. Eu gosto de ficar num lugar. Só que olha aqui para mim, a irmã barulhenta, a irmã do coque, a irmã do manto, quando chegar no céu ela vai estar adaptada. Porque lá, aleluia, não, aleluia. Porque, pastor Júlio, vai ter barulho no céu? A Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, Isaías olhou para o céu e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Aleluia, a orla do vestido dele enchia todo o templo. Serafins rodeavam ao redor dele cantando: Santo, 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 Santo. Por quê? Porque o céu é lugar de glória. O céu é lugar de aleluia. O céu é lugar de exaltação. Aí eu te pergunto: para que sair com pressa do lugar que Deus está? Eu não estou dizendo que culto, irmãos, eu amo pastores que têm excelência. Pastor Júlio, horário de acabar culto, eu amo. Só que quando Deus pega, acabou a liturgia. Deus ama bagunçar a liturgia de culto. Acabou. Aí a gente fica assim, crente. Que hora que acaba culto? E culto acaba. O
que acaba a reunião, culto, a gente veio para cá cultuando, vamos para casa cultuando, vamos levantar amanhã cultuando, vamos passar o dia cultuando. Por quê? Porque adorador não adora aqui dentro, adorador adora quando acorda pela manhã, ele já acorda adorando. O salmista, quando ia dormir, dormia assim, ó: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Ele já dormia adorando, e quando ele acordava assim: eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor me sustentou. Levanta a mão para receber isso. Eu profetizo a melhor semana da sua vida. Eu profetizo uma semana de portas abertas. Eu profetizo uma semana de surpresas da parte de Deus. Eu profetizo uma semana de adoração, de glória, de aleluia. Quem recebe faz alguma coisa aí. Aleluia. Aleluia. Ele tem 4 filhas virgens. Coloca para mim que eu encerro. E tinha 4 filhas que profetizavam 10. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta Ágabo. É interessante que tem 4 filhas profetizas na casa e tem um profeta descendo. Por quê? Porque um lar profético atrai profetas. Olha aqui para mim. Quer que sua casa se torne um palácio? Gere reis dentro dela. Mas quer que a sua casa se torne uma casa profética? Gere profetas dentro dela. Eu profetizo que seus filhos vão profetizar dentro da sua casa. Eu profetizo que os seus filhos, as suas filhas, a sua casa, o seu marido, a sua esposa vai profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo uma casa profética que vai atrair profetas. Palácios atrai reis, palácios atrai príncipes, mas só uma casa profética pode atrair profetas. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta por nome Ágabo. Verso 11. Este veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. O que Ágabo está falando é novidade. Deus já tinha falado para Paulo que ele iria para Jerusalém sofrer o quê? Prisões e tribulações. Agora vem o profeta e diz: já reparou que quando é de Deus, muda o lugar, muda a geografia, muda o profeta, mas a mensagem, porque Deus não é Deus de confusão. Deus não fala para você uma coisa hoje, aí Deus acorda pela manhã e diz: me arrependi, vou falar outra coisa. Quando Deus fala, a palavra é única. Ágabo desce com a mesma mensagem, pega o cinto de Paulo. Sabe o que significa cinto? Cingir. Cinto, cinge. Cingir fala de autoridade. Está usando autoridade, está dizendo assim: em Jerusalém, Paulo, vão arrancar sua autoridade. Vão arrancar a sua autoridade. Os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém, entregarão os gentios. Olha o verso 12. Olha o verso 12, que poderoso. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali pedimos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Sempre que Deus te der uma direção, eu estou falando sobre movimentação. Tem gente que vai dizer para você: faz isso não, não vá. Quantas vezes, meu amigo pastor Alexandre, chegaram em você e disse assim: deixa de ser bobo, vai cuidar de outra coisa, vai fazer algo que te dê dinheiro, sei lá, vai se envolver com outra coisa, deixa de ser bobo. Quantas vezes chegaram em mim? Quantas vezes? Gente que te ama. Sabe qual é o nosso erro?
A gente acha que quando Deus nos dá uma direção, vai ter aceitação. Pelo contrário, Deus vai te levar para o nível de rejeição. Vou repetir: quando Deus te dá uma direção, Deus não te leva para um campo de aceitação, Deus te leva para o lugar da rejeição. Tem gente que vai dizer assim: deixa de bobagem, deixa de loucura. Você imagina meu pai que investiu na minha faculdade, meu pai que me viu estudando. De repente eu olho para o meu pai e disse assim: Deus me chamou para ser pregador. Meu pai olha para mim e diz: você está maluco? Você está doido? Você vai viajar? Rapaz, você está maluco? Você investiu na faculdade. Eu falei para meu pai: pai, foi isso que Deus me chamou. Meu pai tem dificuldade de aceitar. Hoje ele me leva no aeroporto, pega a foto minha pregando, compartilha nos grupos. Esses dias, orando por mim, disse assim: filho, como eu tenho orgulho de você. Eu olhei para ele e falei: nem sempre foi assim. Por que Deus faz isso? Porque antes de você ser aceito, Deus vai permitir que você seja rejeitado. Porque rejeição é escola de Deus. Rejeição é faculdade que Deus usa para te moldar. Nada te amadurece mais do que a rejeição. Olha aqui, eles estão dizendo: Paulo, não vá. Olha a resposta de Paulo, verso 13. Porque vocês estão chorando, assim vocês partem o meu coração. Eles estão querendo atacar o coração de Paulo. Eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas eu estou pronto para morrer em Jerusalém. Olha o nível de comprometimento. Sabe o que Deus quer de você, nova aliança? Comprometimento com a direção que Ele te deu. Paulo está olhando para eles e dizendo assim: ó, não adianta atacar aqui, porque eu já decidi aqui. E quem já decidiu aqui, pode tentar convencer ele aqui, não consegue. Porque deixando o que para trás fica, eu avanço para o que está diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só toma posse da promessa quem se compromete com a direção que Deus deu. Agora eu pergunto para você: qual é o seu nível de comprometimento?